É hora do culto. Capítulo 40. As tentações. Antes de começar a reunião familiar semanal, Clarice deparou-se com Roseane ao observar alguns insetos que se movimentavam freneticamente em torno da lâmpada acesa no teto da sala. Mãe, por que esses bichinhos ficam voando assim perto da luz? Sentem-se atraídos por ela, filha. Muitos morrem por isso, queimados ou presos no lustre. Minutos após a prece inicial do culto, Silvio, que observara a cena, comentou o seguinte: a atração que a luz exerce sobre as mariposas nos dá uma ótima ilustração para o problema das tentações. Paulo se recordou da oração dominical. No Pai Nosso, pedimos a Deus para não nos deixar cair em tentação. Mas o que quer dizer isso? O verbo tentar significa colocar à prova, experimentar, mas também quer dizer desejar intensamente. Na prece dominical, rogamos ao Pai que nos ajude em nossas experiências difíceis quando podemos falhar e cometer faltas, transgredindo sua lei. Clarice completou: os insetos ficam tentados pela luz, mas ela é, muitas vezes, o veículo de seu próprio extermínio. Isso pode valer para nós como exemplo de coisas que nos atraem fortemente, contra as quais devemos lutar para não morrermos em espírito, ou seja, nos tornarmos pessoas improdutivas ou viciadas. Digam, crianças, para que possamos exemplificar algo que vocês gostam muito de fazer. Paulo arriscou: tomar sorvete, assistir à TV, jogar futebol. Sim, mas às vezes não se deve tomar sorvete por se estar doente ou por ser um alimento inapropriado ao horário da refeição. A TV e o futebol podem atrapalhar a hora do estudo. Portanto, mesmo que você goste muito dessas coisas, nem sempre é conveniente experimentá-las ou fazê-las. O controle deve ser seu. Sua mãe, falou Silvio, deu alguns exemplos simples, mas há coisas mais complicadas no tocante às tentações. E, para falar delas, gostaria de contar para vocês o que aconteceu com Jesus certa vez. Quando alguém mencionava no culto uma passagem da vida de Jesus, os demais ficavam bem atentos para ouvir. Depois que o mestre encontrou-se com João e foi por ele batizado, dizem os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas que ele foi para o deserto, onde ficou por muito tempo. E lá foi tentado por um espírito que muitos chamam de demônio ou Satanás, mas que representa um antagonista ou adversário. As tentações, em número de 3, consistiam em apresentar a Jesus certas ideias para ver se ele as aceitaria. Por exemplo, na primeira delas, foi-lhe sugerido que transformasse pedras em pães para matar sua fome. E Jesus fez isso? Não, estava jejuando, isto é, se isolando para meditar, a fim de se preparar espiritualmente para a sua missão divina. Nem só de pão viverá o homem, respondeu. Essa tentação está relacionada ao egoísmo, pois implica saciar-se. E depois, indagou Rose, muito interessada. Foi proposto que ele se atirasse do ponto mais alto do templo e que pedisse aos anjos para o ampararem. Seria uma exibição de vaidade que Jesus novamente recusou. E, por fim, a última delas, o adversário lhe mostrou os reinos do mundo e os prometeu a ele, caso o adorasse. Mas Jesus também não aceitou, uma vez que, se o fizesse, teria fracassado contra o orgulho, imperfeição moral das pessoas que se julgam poderosas e superiores às outras. Clarice resumiu as palavras do marido. Portanto, filhos, Jesus foi tentado por um opositor da evolução do espírito, que lhe apresentou situações
nas quais alguém poderia sentir prazer em saciar a fome, ser bajulado, ter poder sobre os outros. Estes foram os verdadeiros adversários do Cristo: egoísmo, vaidade e orgulho, aos quais o Mestre resistiu sem dificuldades. Mas conosco não costuma ser assim. Quer dizer que esses adversários de Jesus também nos tentam, não é, mãe? Perguntou Rosiane. Certamente, filha, e se não nos protegermos deles, derrotam-nos facilmente. O pior de tudo é que quando nos vencem, temos a falsa impressão de que nós é que saímos ganhadores, pois, em geral, o egoísta, o vaidoso e o orgulhoso só veem a si mesmos. Silvio completou: muitas coisas materiais tentam as pessoas no tocante à sensação do corpo físico. Por exemplo, a bebida alcoólica, o cigarro, a ingestão de alimentos que, apesar de saborosos, não fazem bem à saúde. Contudo, há outra ordem de tentações de conotação moral negativa: falar mal das pessoas, não querer trabalhar ou estudar, preocupar-se demasiadamente com a aparência e coisas assim. Combater as tentações deve ser um esforço diário de cada um de nós, para que sejamos sempre os vencedores em nossas lutas diárias. Sobre isso, Jesus recomendou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quem sabe responder? O que significa ser tentado? Dê exemplos de tentações que podem nos prejudicar. Quais são os nossos 3 grandes adversários? Qual o significado do vigiai e orai na educação de todos nós?